Boa noite, mais uma vez o Senhor nos tem dado vida e permitido estar aqui para estarmos juntos louvando e agradecendo o nome do nosso Senhor, Salvador e Deus, Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez animados hoje então, dia do Senhor, domingo, e se estivéssemos em outras circunstâncias, estaríamos reunidos lá no prédio da nossa igreja. Mas nas atuais circunstâncias estamos também reunidos de uma maneira virtual. Queremos ir juntos ter esse nosso tempo de adoração, louvor ao nosso Deus, oração juntos e principalmente reflexão e aprendizado da palavra do Senhor, que tem tanto para nos ensinar. Dá uma boa noite. Gente, tudo bem? Saudade de vocês. É isso mesmo. Então, nós vamos já iniciar o nosso tempo de louvor. Os irmãos estão entrando aí. Carlos, Cristiane, Eduardo, Wilma Soares, Cleiton, bastante gente aí. Vai deixando um comentáriozinho aí que a gente vai sabendo que vocês estão acompanhando, tá bom? E é uma alegria para nós ver que mesmo nesse período de dificuldade, de tribulações, o Senhor nos tem abençoado grandemente. Hoje cedo eu estive junto com alguns irmãos aos quais Deus tocou no coração para estarem recolhendo uma oferta, investindo tempo e recursos para a gente fazer o levantamento de cestas básicas para estarmos entregando para algumas pessoas. Então foi um tempo muito bom, graças a Deus a gente vê a mão de Deus operando para fazer isso. Então eu quero agradecer a todos que estiverem envolvidos, agradecer as orações dos irmãos, porque sabemos que Deus trabalha respondendo e atendendo às nossas orações. Então continuemos orando, continuemos fazendo a nossa parte, confiando no Senhor, e Ele certamente fará dele, como sempre tem feito, muito bem, de maneira perfeita. Então queremos louvar ao Senhor Deus, porque Ele tem nos socorrido, na verdade, de tantas maneiras inesperadas e maravilhosas como só Ele é capaz de fazer. Vamos louvar esse Deus maravilhoso nessa noite de domingo? Nós vamos, como temos feito sempre, iniciar com uma música participativa com as crianças. Então convida as crianças aí, vamos juntos louvar ao Senhor. Algumas pessoas falaram, mas cadê as suas crianças? Então hoje nós vamos mais uma vez chamar a nossa assessoria técnica aqui, Josué e Caleb, que vão nos ajudar com esse primeiro louvor, que fala do sabão que lava meu rostinho, meu pezinho e minha mão. Então um louvor muito conhecido das crianças. Você aí, criança? Tô vendo. Vamos cantar com a gente? Josué, Caleb, vamos lá? Deixa o Calebinho passar. Pode ser assim, pode ser assim. Então fica aqui. Vai aqui. Vamos lá? Fica aqui mesmo. Aqui com o pai. Vamos lá. O sabão. Tem gesto, hein? O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Vamos de novo. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus.
Amém. Dá tchau lá, Caleb. Tchau. Tchau. Obrigado. É isso mesmo. O sabão e até mesmo a água pura, água limpa, como a gente vai ver no texto bíblico de hoje, não são capazes de lavar e purificar as nossas vidas da maneira que é preciso. O sabão vai limpar muita coisa, a água também, mas só aquilo que está por fora. Para limpar o nosso coração, só o sangue de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é capaz de nos purificar completamente e nos apresentar aceitáveis na presença de Deus Pai. Possamos entender essas verdades, que até crianças podem entender, e colocar essas verdades em prática na nossa vida. Amém? Nós vamos ainda cantar mais um louvor. Agora um louvor que eu creio que todos conhecem, aquele que tem por título Te Agradeço. Então vamos juntos cantar esse também? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. A nossa gratidão precisa estar depositada na pessoa certa. Não adianta eu fazer alguma coisa para você e você agradecer o seu vizinho, não é verdade? A não ser que o seu vizinho seja eu. Então a nossa gratidão precisa ser depositada na pessoa certa. Se quem tem nos dado vida é Jesus, se quem nos ama é Jesus, se quem nos abençoa é Jesus, se quem nos salva é Jesus, quem nos conduz à glória é Jesus, para quem que a gente tem que agradecer? Então te agradeço, Jesus Cristo, meu Senhor. Nós queremos ainda cantar um último louvor antes do nosso tempo de reflexão bíblica. Eu sei que esse louvor aqui também alguns conhecem,
Talvez você lembre só do coro, mas canta com a gente a parte que você conhecer. Se conhecer tudo, melhor ainda. Quem não conhece de maneira nenhuma, aprenda aí conosco, reflita na letra desse louvor. Quão grande és tu! Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, tão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém? Ele é o grandioso Senhor. Quão grande é esse Deus. Não tem tamanho, não dá para medir. É infinitamente imenso. E é por isso que nós o louvamos, pela sua grandeza. Porque mesmo tão grande, ele não se esquece de nós. Na nossa pequenez, na nossa simplicidade, ele permanece do nosso lado. Sempre que damos ouvidos a ele, atenção ao Senhor, da maneira que ele nos diz na sua palavra, sempre através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus? Convido você a pegar a sua Bíblia ou no seu smartphone, no seu aplicativo da Bíblia e acompanhar junto comigo a porção que estaremos estudando nessa noite. Obrigado, Mônica. Até mais, amados. Deixa eu dar uma
copinho com água aí. Ok, então nós vamos avançar um pouco mais no estudo que nós temos já iniciado já há algum tempo, na primeira carta do apóstolo Pedro. Então, primeira carta do apóstolo Pedro, se você já está com a sua Bíblia aí, já sabia, alguns, né? Já estão acompanhando. Nós já cobrimos nessa carta, nós começamos lá no início. Então já cobrimos o capítulo 1, o capítulo 2, entramos no capítulo 3 e vamos hoje, permitindo o Senhor, concluir o capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, e a porção que nós vamos estudar hoje se encontra nos versos de 13 a 22. Versos de 13 até 22. Você pode aí pegar a sua Bíblia, pode acompanhar enquanto a gente faz a leitura. Contudo, eu estarei usando a Bíblia na versão atualizada. Então, pode acompanhar na sua própria versão e vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos dizer e o que podemos aprender através dela nessa noite. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso de número 13, até o final desse capítulo. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. O texto que nós estamos abordando nessa noite é a continuação do que Pedro vinha desenvolvendo. No último parágrafo que nós estudamos juntos, no último verso desse parágrafo, ou seja, no verso 12, Pedro explicou com muita clareza, depois de ter desenvolvido a ideia da necessidade do crente viver demonstrando um procedimento exemplar, Pedro encerrou o verso 12 dizendo que Deus
está do lado então daqueles que vivem dessa maneira, os quais ele chama lá de justos. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Verso 12 do capítulo 3. Mas que o rosto do Senhor está contra os que praticam males. Então, depois de dizer onde o crente deve estar posicionado, qual deve ser o procedimento do crente, Pedro esclarece: e Deus está do lado dos justos. Deus está do lado daqueles que entendem que essa é a vontade de Deus e que colocam essa vontade em prática na sua vida. Já aqueles que, entendendo a vontade de Deus, preferem fazer o contrário do que Deus quer, não zelar por um procedimento exemplar, não viver a mesma coisa que prega as virtudes de Cristo Jesus, então esses o Senhor vira o seu rosto e não vai olhar para eles no sentido de olhar com favor, para cuidar, para abençoar, para atingi-los com a sua graça e o seu amor leal. Então essa é a ideia que Pedro concluiu no último parágrafo. Agora, a partir do verso 13, ele vai nos ensinar da seguinte maneira: como o crente deve agir quando, mesmo fazendo o que é bom, ele for perseguido. Então Pedro agora quer mostrar que, se entendemos que Deus espera de nós um procedimento exemplar, que a gente viva fazendo aquilo que é bom, nos afastando daquilo que é mal, o que acontece, ou o que eu devo fazer se eu procurar viver dessa maneira e ainda assim eu sofrer afrontas, eu for perseguido, mesmo vivendo uma vida justa, mesmo andando na justiça? O que eu, como crente, devo fazer se eu estiver sofrendo pela justiça, se eu estiver sofrendo injustamente em favor da justiça? Ou seja, eu estou fazendo o que é justo, fazendo o que é certo, e ainda assim as pessoas estão me perseguindo, estão me maltratando, estão me afrontando. O que eu devo fazer? Qual deve ser o procedimento do crente? E ele vai falar não só o que o crente deve fazer, mas ele também vai falar o porquê. Então esse trecho que nós lemos, do 13 até o 22, até o fim do capítulo, Pedro vai explicar essas duas coisas. O que temos que fazer e por que temos que fazer isso. Tá? Que ele vai explicar o que é e nós vamos ver agora. Então, primeiramente aí, como o crente deve agir? Ele começa no verso 13 dizendo o seguinte: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Então ele começa trazendo à nossa lembrança o seguinte: se você viver direito, se você viver corretamente, obedecendo a Deus, fazendo aquilo que Deus diz que deve fazer, colocando em prática aquilo que você tem pregado, de ser um filho de Deus, um sacerdote de Deus, alguém separado para Deus, um homem ou uma mulher de Deus, diante das autoridades, nas áreas onde você for servir, se você realmente fizer o que você está pregando e o que a Bíblia está dizendo, o que Deus está esperando, então dificilmente alguém vai querer fazer mal contra você. Tá? Se tem na sua comunidade lá pessoas que procuram sempre fazer o bem e agir corretamente, dificilmente alguém vai lá e vai fazer o mal contra elas. É isso que Pedro está explicando aqui. Então, se você for zeloso pelo bem, busca com zelo, busca ter uma grande preocupação com o seu testemunho, com a sua maneira de viver, e pode ficar tranquilo que dificilmente alguém vai mexer com você. É o que ele está dizendo. Mas, por outro lado, ele não está dizendo que é impossível que pessoas que estão vivendo corretamente, estão fazendo o que agrada a Deus, que alguém queira prejudicá-las. Ele não está dizendo isso. Como é que a gente sabe? Pelo que ele diz no verso 14. Então, mesmo se você estiver procurando agradar a Deus e viver corretamente, ainda assim, pessoas podem se levantar contra você. Era o que estava acontecendo com o caso desses irmãos aqui, para quem Pedro está escrevendo originalmente. Lembra? Nero colocou fogo em Roma e acusou os crentes. Os crentes estavam vivendo a sua vida tranquilamente, corretamente, procurando agradar a Deus, mas agora estavam fugindo
dessa falsa acusação contra eles e as outras falsas acusações que já comentamos nos nossos estudos anteriores, estavam fugindo e correndo risco de prisão e até de morte. Então é possível que, vivendo corretamente uma vida que agrada a Deus, ainda assim pessoas se levantem contra nós. E aí o que precisamos fazer? Verso 14, Pedro começa a explicar de uma maneira mais clara. Ele diz o seguinte: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, e é importante perceber isso, ele não está falando do sofrimento porque fez coisa errada. Se você está sofrendo porque fez coisa errada, então você está só colhendo aquilo que você plantou. Mas quando o sofrimento é injusto, quando o sofrimento é por causa da justiça, você está fazendo certo e mesmo assim está sofrendo, olha o que ele diz: bem-aventurados sois. Pedro aqui muito provavelmente está lembrando do ensino do próprio Senhor Jesus Cristo, como registrado lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. As bem-aventuranças, onde Jesus falou com toda clareza, os discípulos estavam lá, também uma grande multidão, e Jesus lá na montanha ensinando, e dentre aquelas várias bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Então Jesus identifica o cidadão do céu com aquele que sofre pela justiça, ou que sofre injustamente, pratica o que é justo e ainda assim acaba sendo perseguido, acaba sendo maltratado. Lá em Mateus, Jesus até usa a ilustração dos profetas, que pregaram a palavra de Deus, fizeram o trabalho do Senhor, viveram vidas de fidelidade a Deus, mas foram perseguidos e maltratados e rejeitados pelo povo de Israel. Então, aqui Pedro lança a mão desse mesmo argumento. Ele diz: como ensinava o Senhor Jesus Cristo. Se você está sofrendo, mas não fez nada de errado, você está sofrendo porque está sendo fiel a Deus, então você é bem-aventurado. Você deveria estar contente por causa disso e não se entristecer. Pedro continua explicando. Ele diz ainda mais, no verso 14 ainda: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Então lembra que esses irmãos aqui estavam fugindo, eles estavam preocupados, aqueles soldados do Império Romano estavam circulando e procurando cristãos que estavam sendo acusados de crime de terrorismo. E Pedro diz: olha, você está obedecendo a Deus? Você está vivendo de maneira fiel? Então, você está vivendo de maneira fiel? Então não se preocupe com essas ameaças. Não tenha medo. Não vivam a vida de pânico. Não vivam a vida em desespero. É o que ele diz aí: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. A ideia de ficar alarmado é ficar desesperado. Ai meu Deus, agora o que eu vou fazer? Tudo que eu podia fazer eu já estou fazendo. Eu já estou vivendo do jeito que Deus quer e agora eu vou fazer o que mais? Eu não estou fazendo nada de errado, mesmo assim eles estão me perseguindo, mesmo assim eles estão se levantando contra mim, o que eu vou fazer? Tá? Então Pedro está dizendo: não fique apavorado, não fique amedrontado. Mas tem algo sim que você deve atentar, tem algo que você deve fazer. E aí ele vai explicar o que é. Então, o que o crente tem que fazer quando ele está vivendo uma vida justa, que agrada a Deus, e ainda assim está sendo perseguido, afrontado, perseguido, maltratado? O que ele tem que fazer? Verso 15, Pedro introduz aí a resposta. Ele diz: o que você tem que fazer, ou seja, antes, ou seja, em vez de ficar com medo, em vez de ficar desesperado ou preocupado, antes, ao invés disso, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E aqui vem a grande chave, o grande segredo. Qual é a expectativa de Deus para o crente quando ele está sofrendo injustamente? O que Deus quer que o crente lembre e o crente faça? Exatamente isso. Santifique a Cristo
como o Senhor no seu coração. Lembra que a gente já comentou aqui em outros estudos que santificar, que vem da palavra santo, na Bíblia tem o significado de separado. Ele até disse, vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, santificar é dedicar um lugar exclusivo. E o lugar aqui de exclusividade que Pedro está se referindo é para santificar a Cristo. Coloca Cristo num lugar separado, exclusivo do seu coração. Que lugar é esse exclusivo e separado no coração que eu e você somos desafiados a colocar Cristo? Ele diz na posição de Senhor. Senhor é o termo em grego que tem o significado de dono, proprietário. É aquele que tem a posse da nossa vida. É aquele que tem autoridade para mandar, para controlar. Então, e que tem poder para fazer isso. Então, tem o direito de fazer isso. Então, o que Pedro está dizendo aqui, que Deus está dizendo através de Pedro, para você e para mim está sofrendo injustamente, está procurando viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida exemplar, tem um bom procedimento no Senhor, e ainda assim pessoas estão se levantando contra você. Então, não tenha medo, não se desespere. Coloque Cristo no seu coração como Senhor. Coloque Cristo no trono da sua vida. Santifique Ele. Deixa Ele reinar. Deixa Ele controlar e dizer o que você precisa fazer. Deixa Ele assumir os seus sentimentos, os seus pensamentos. Não se preocupe com aqueles que estão te perseguindo, com a perseguição em si, com o que pode acontecer, coisas que você não tem controle. Preocupe-se em centralizar a pessoa de Cristo na sua vida, na posição de Senhor, na posição de dono do seu viver. É isso que eu e você precisamos fazer. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu santifico, como é que eu coloco Cristo nessa posição de Senhor e dono da minha vida no meu coração? Eu não vou nem responder para você. Quem responde é o próprio Pedro. Veja o que ele diz aí. Eu acredito que o que ele fala na sequência é justamente a resposta dessa pergunta. Veja lá. Ele diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Como? A gente podia perguntar. Ele vai dizer: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Como é que eu santifico Cristo no meu coração? Como é que eu faço as pessoas saberem que Cristo é tudo para mim? Como é que eu sei que Ele está reinando no trono da minha vida? Quando eu estou preparado para responder à razão da minha esperança. Então, ao invés de me desesperar, eu tenho que lembrar a razão da minha esperança. Eu não preciso temer a perseguição. Eu não preciso temer a morte. Eu não preciso temer os castigos. Eu não preciso temer quem se levante contra a minha vida, porque eu tenho uma esperança verdadeira. Uma esperança eterna. E essa esperança é a glória de Deus através de Jesus Cristo, Senhor. E eu tenho que estar pronto não só para lembrar qual a razão da minha esperança, mas como ele diz aqui, pronto para responder para quem me pedir razão dessa esperança. Então, quando a pessoa estiver maltratando você, tratando você mal, mesmo quando você está agradando a Deus, você está sofrendo injustamente, nessa hora você deve continuar suportando pacientemente aqueles maus tratos. E uma hora aquela pessoa vai dizer: mas por quê? Que loucura é essa? Por que você está fazendo isso? Por que você não está reagindo? Por que você não está me xingando também? Por que você não está me batendo também? Por que você não está se revoltando? Por que você não está com medo? Por que você não está desesperado? Nessa hora,
você precisa santificar a Cristo. E o que é isso? Dar o testemunho da razão. Por que você está agindo dessa maneira que para o mundo parece loucura? É a hora de você falar, o motivo de eu agir assim é Jesus. É Jesus. Ele me dá alegria. Ele me dá esperança. Ele completa a minha vida. Ele cuida de mim. Ele é o meu rei. Ele é o meu Senhor. Ele é tudo no meu viver. Quando você fala isso, você pode imaginar o que vai acontecer. Mas Pedro diz, ele explica, você tem que estar pronto. Na verdade, ele usa a expressão, tem que estar sempre pronto para responder dessa maneira. O que acontece, infelizmente, irmãos, é que algumas pessoas perdem essa oportunidade maravilhosa. As pessoas na nossa volta começam a perceber que a nossa vida é diferente. Começam a perceber que a nossa atitude é diferente para o bem. E aí, quando elas se aproximam para perguntar, olha, por que a sua vida é assim? Aí a gente perde muitas vezes a oportunidade de centralizar Cristo, de santificar Cristo e dizer Jesus é a razão. Ou às vezes a pessoa não vem perguntar, às vezes a pessoa vem elogiar, né? Nossa, parabéns. O jeito que você trata seus filhos, olha, eu não sei, tem alguma coisa aí especial. E ao invés da gente apontar para Cristo, a gente diz, ah, obrigado. Quando a gente faz isso, a gente deixa de centralizar Jesus. Precisávamos dizer, a razão é Cristo. Eu cuido bem dos meus filhos por causa de Cristo. Eu limpo bem a minha casa por causa de Cristo. Eu faço uma comida tão gostosa por causa de Cristo. Ele me xingou e eu não xinguei de volta por causa de Cristo. Eu estudo bastante e vou bem nas minhas provas da escola por causa de Cristo. A razão da esperança que nós temos. A razão é Cristo. Não devemos perder essa oportunidade nunca. Devemos estar sempre preparados para dar razão da nossa esperança. Pedro explica isso, é tão bonito, é tão maravilhoso ver o que é que Deus espera de nós. Irmão, irmã, você que está nos assistindo, fique atento para essa verdade. Não esqueça, você foi chamado para isso, você foi eleito sacerdote de Deus para isso. Santificar Cristo como Senhor no seu coração. E aí Pedro desenvolve, explica um pouco mais, né? Ele diz que devemos fazer isso, verso 16, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência. Então não é só também falar de Cristo de qualquer maneira. Tem que fazer isso com o devido temor, tem que fazer isso de uma maneira mansa, não é querendo engolir as pessoas, tá? E com a boa consciência, né? Você tem que ter consciência de que realmente você está fazendo o que é correto, para que a pessoa possa ver que você tem depositado a sua confiança em Jesus. Então faça isso com boa. E o resultado vai ser que naquilo em que eles falam contra vós outros, eles vão ficar envergonhados de difamar o vosso bom procedimento em Cristo. Então, eles vão sentir vergonha, vão dizer, nossa, então não era para eu ter falado assim, não era para eu ter feito desse jeito, não era para eu estar perseguindo ele, não era para eu ter criticado ele, não era para eu estar falando mal dele. E as pessoas vão perceber, vão se sentir envergonhados. É o que a palavra de Deus diz. Precisamos confiar nessa palavra. E aí, confiando e obedecendo, nós vamos colher esses resultados para a nossa vida. Verso 17, ele termina explicando. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Então somos chamados para praticar o que é bom, para fazer o bem, em nome de Cristo, por causa de Cristo, não para nossa glória, não para que as pessoas vejam e falem, nossa, como ele é bonzinho, como ele é assim. Por causa de Cristo, é da vontade de Deus, alegra o coração de Deus, foi o que Pedro disse no capítulo 2.
quando estamos sofrendo e suportando o sofrimento com paciência por causa de Cristo. Ele é a razão. Santificar a Cristo. Se a pergunta era o que o crente deve fazer quando ele está sofrendo injustamente, voltamos. Se a pergunta é o que o crente deve fazer quando ele está sofrendo injustamente, a resposta é: santifique a Cristo. Santifique a Cristo como Senhor no seu coração. Lembre que Jesus é o seu dono. Faça ele reinar no seu coração. Lembre do que ele tem dito. Faça como ele faria. Diga o que ele disse. Confie no Senhor Jesus. Santifique a Cristo como Senhor no seu coração. Mas não só Pedro diz o que o crente deve fazer quando ele está sofrendo injustamente, mas também ele diz o porquê. Por que o crente deve santificar Cristo como Senhor no seu coração? Perceba, Pedro não fala de colocar mais ninguém nesse lugar exclusivo, especial, que é o trono da sua vida, é o centro do seu coração. Ele fala de santificar a Cristo, e Cristo somente. Aí uma pergunta a gente tem que fazer, né? Por que eu tenho que santificar a coração? Não pode ser outra pessoa? Pedro vem responder exatamente isso. E ele responde o porquê que tem que ser o Senhor Jesus Cristo nos próximos versos, os versos 18 até 22. Ele usa esses versos para responder isso. Por que tem que ser Cristo, o Senhor do meu coração? Porque eu não posso dar meu coração para outra pessoa. Veja como Pedro responde a isso. Ele diz o seguinte, ele dá pelo menos aí 4 motivos do porquê santificar Cristo no coração. Primeiro motivo aparece aí bem claro no verso 18. Ele diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne. Então o primeiro motivo do porquê devemos centralizar Cristo, santificar Cristo no coração, é porque foi Ele quem morreu por nós. Jesus Cristo foi quem morreu na carne. Ele foi quem sofreu a penalidade dos pecados. Não foi mais ninguém, não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi os meus amigos, não foi o meu pastor, não foram os meus irmãos da igreja. Quem morreu na cruz, sofrendo em meu lugar, foi Jesus e só Jesus. Foi Ele quem sentiu as dores, foi Ele quem derramou o sangue precioso. E é por isso que Ele tem a dignidade, Ele merece o lugar de Senhor no meu coração. Esse lugar não pode ser dado para mais ninguém. Só Jesus foi quem fez isso. Ele fez isso para conduzir-nos a Deus. Então, não só morreu na carne, mas morreu na carne demonstrando o seu poder. Homens e mulheres, pecadores, e como você, para Deus. Só Jesus fez isso e mais ninguém. Por isso ele deve ser santificado no meu coração, santificado no seu coração. Primeiro, Jesus morreu. Segundo motivo, ele vai dizer, vai explicar esse segundo motivo aí, dos versos 19 até o verso 21 lá. O segundo motivo, ele vai dizer, final do verso 18, ele vai dizer assim: morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então Pedro vai explicar que, embora na carne morreu fisicamente, o Espírito de Cristo é um Espírito vivo. E esse é o segundo motivo pelo qual Cristo deve ser santificado no meu coração e no seu coração. Ele deve ocupar a posição de Senhor, porque foi Ele quem morreu por nós. Segundo,
Porque o Espírito de Cristo é um Espírito vivo, é um Espírito que age. Quando a coisa está viva, ela age, né? Ela faz alguma coisa. Exatamente assim é o Espírito de Jesus. O que Pedro está mostrando aqui é que quando Cristo morreu, o Espírito de Cristo não morreu. Jesus Cristo é Deus e o Espírito dele permaneceu vivo. E permanece vivo ainda hoje, trabalhando, operante. O Espírito de Cristo é o Espírito vivo. Olha como Pedro explica isso para nós. Veja aí a partir do verso 19. Falando sobre esse Espírito vivo de Jesus Cristo. Ele terminou de dizer no verso 18, mas vivificado no Espírito, agora verso 19, no qual também, ou seja, no Espírito de Cristo, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Deixa eu explicar até aqui. Então Pedro está explicando que o Espírito de Cristo é um Espírito vivo, é um Espírito atuante, que atua para a salvação. E o que ele está dizendo aqui é que Jesus Cristo já operava através do seu Espírito, mesmo antes da sua encarnação. Antes de Jesus Maria aqui na Terra, através do seu Espírito, do Espírito de Cristo, ele atuava para a salvação. Foi assim que aconteceu quando ele pregou ao que ele chama aqui de aos espíritos em prisão. Algumas pessoas têm entendido isso aqui, esses espíritos em prisão, como anjos que estão presos, ou espíritos que estão no inferno e que Jesus foi lá falar com eles, nada disso. O que Pedro está dizendo aqui é que existiam pessoas que estavam presas nos seus pecados e que Cristo estava trabalhando, o Espírito de Cristo estava trabalhando, pregando a mensagem delas. Quando é que isso aconteceu? O texto diz, noutro tempo, verso 20, noutro tempo, esses espíritos em prisão aí, pessoas presas nos seus pecados, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então o que Pedro está fazendo aqui simplesmente é dando um exemplo de como o Espírito de Cristo é um Espírito vivo. Um Espírito que já atuava na época de Noé, que está registrado lá em Gênesis, a história de Noé, Gênesis capítulo 6 e capítulo 7. Então ele está dizendo, quando Deus estava sendo longânimo, enquanto Noé estava construindo a arca, Noé também estava pregando a mensagem de salvação para as pessoas daquela época que estavam totalmente corrompidas contra Deus. Elas estavam com seus espíritos presos ao pecado, à desobediência, mesmo que Deus estava sendo longânimo, estava sendo paciente com elas, pregando a salvação, o Espírito de Cristo através de Noé. E aí ele diz, mesmo assim eles não quiseram ouvir, a arca estava sendo construída e poucos foram aqueles que foram salvos, a saber, 8 pessoas, Noé e a sua família. Essas 8 pessoas foram salvos através da água. Então, não foram salvos pela água, né? Lembra lá na história do dilúvio? Quem ficou na água morreu, né? Veio o dilúvio, a Bíblia diz, veio o dilúvio e os levou a todos. Todos que ficaram na água morreu. Quem foi salvo foi quem saiu da água e entrou na arca. Foi o caso de Noé e da sua família. Então eles foram salvos através da água. Então enquanto a água vinha, eles estavam sendo salvos porque ouviram a mensagem de salvação de Deus, entraram na arca e aquela arca foi a sua salvação, para não morrer afogado como todas as pessoas que estavam em desobediência a Deus.
Então perceba que Pedro está explicando que o Espírito de Cristo é o Espírito vivo que promove salvação. Ele continua dizendo no verso 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. E tirando, pode ter ficado. Algumas pessoas podem pensar, então o batismo salva? Ele está dizendo, não. A salvação por meio da arca, através da água, prefigurava o batismo. Faz a gente lembrar do batismo. O batismo é a profissão pública de fé em Cristo. O batismo é um momento onde o crente declara diante de muitas testemunhas que a sua fé está depositada em Jesus, que ele vai levar a sério a vida cristã, que ele agora está comprometido com Deus e faz parte da família de Deus através da fé em Cristo. Então o que Pedro está explicando aqui é que, figurando o batismo, nós somos salvos por essa confiança que depositamos em Cristo. Não sendo o batismo a remoção da imundícia da carne. Então, não é o batismo que retira qualquer imundícia da carne, nos lava dos nossos pecados. Como nós cantamos na primeira música, o sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Água com sabão não pode lavar pecados. Por isso ele diz, não a remoção da imundícia da carne, mas sim a indagação de uma boa consciência para com Deus. Então o batismo nos indaga uma boa consciência para com Deus. Será que eu tenho uma consciência tranquila diante de Deus? E no batismo a gente responde publicamente que sim. E isso por causa da ação do Espírito de Cristo, o Espírito de salvação. E esse Espírito é o Espírito vivo. Por que eu devo centralizar Cristo no meu coração? Porque foi Ele quem morreu por mim. Segundo, voltamos. Por que centralizar Cristo no meu coração? Porque foi Ele quem morreu por mim. Segundo lugar, porque o Espírito de Cristo é um Espírito vivo que atua para a salvação daqueles que confiam nele. Terceiro motivo, porque Cristo ressuscitou. É o que ele diz aí no final do verso 21, quando ele diz, a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem morreu pelos nossos pecados. Mas Jesus Cristo não está morto. Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E permanece vivo. Vivo. E essa é a grande maravilha. Por isso que ele merece ser santificado no seu coração. Porque ele vive. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Jesus Cristo vive, nós temos esperança verdadeira de vida eterna. Vitória sobre a morte. Porque Cristo ressuscitou, todos os que confiam em Cristo também ressuscitarão. É por isso que ele merece ser santificado no seu coração. Porque ele morreu. Porque ele morreu. Porque o Espírito... Eita, tá difícil. Vamos lá. Jesus Cristo morreu, o Espírito dele é um Espírito vivo. Ele ressuscitou. E o quarto e último motivo para a gente fechar aqui, porque Cristo está à direita de Deus, reinando soberano. Ele tem todo o poder à direita de Deus. Veja o verso 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então o que ele está dizendo aqui é, Jesus morreu, ressuscitou, o Espírito dele é o Espírito vivo e ele, depois de ressuscitado, voltou para o céu. Está assentado à direita de Deus, à destra de Deus. Essa posição do lugar à direita é a posição de autoridade. Jesus Cristo está no céu com toda a autoridade, soberanamente governando. Ele tem o poder,
É por isso que se eu estiver sendo injustiçado, eu posso confiar em Cristo. Ele está reinando no céu sobre todos os poderes que existem. Ah, pastor, pode ter um demônio querendo me atacar. O demônio é um anjo mau. Jesus Cristo tem autoridade sobre os anjos. É o que está dizendo no verso 22. Ah, mas o presidente está me perseguindo, o governador, os soldados. Jesus Cristo tem autoridade sobre as potestades e poderes, todos eles, no céu e na terra. É por isso que Jesus merece o lugar de centralidade no seu coração. Jesus Cristo, então, precisa ser santificado no seu coração. Por quê? Porque ele morreu. Porque o Espírito dele é um Espírito vivo. Porque Jesus Cristo ressuscitou e está vivo hoje. E ele subiu ao céu. Está à direita de Deus, trabalhando em favor daqueles que confiam nele. Quer mais motivo do que esse? Não precisa, né? São motivos suficientes para que eu centralize Jesus no meu coração. E para que você também centralize Jesus no seu coração. É verdade, mesmo como crentes, obedecendo a palavra de Deus, podemos sofrer afrontas nesse mundo. Podemos ser tratados injustamente. Mas isso não deve nos gerar temor, nem preocupação. Mas sim a reação de centralizar Cristo e estar preparado para falar disso, dessa razão da nossa esperança. Porque ele morreu, ele ressuscitou, foi ao céu e o seu Espírito vive, promovendo salvação para todos aqueles que confiam nele. Que Deus nos abençoe pela sua maravilhosa palavra. Nós temos chegado ao fim da nossa reflexão nessa noite e queremos, a semelhança do que temos feito todas as vezes, encerrar com um momento de oração. Queremos agradecer a todos os irmãos que estão acompanhando essa live, aqueles que são da nossa igreja, aqueles que também não são. Aproveite, divulgue essas lives, compartilhe esses estudos bíblicos. São palavras de Deus edificantes para o nosso entendimento, para o nosso crescimento cristão. Então, compartilhe com seus amigos. O link, depois dessa mesma gravação, vai ser carregada lá no YouTube e o link vai ser compartilhado no grupo de WhatsApp da nossa igreja e você pode assim compartilhar com outros também, pode compartilhar via Facebook se você é membro, pode fazer aí do jeito que você preferir para que mais pessoas possam alcançar, tá bom? E ouvir sobre isso. Tem uns lembretes aqui. Eduardo pediu oração por seu amigo Evandro, que está com Covid-19. Olha aí, está internado. Então, temos aqui Evandro internado aí com Covid-19. Vamos lembrar dessas pessoas que estão passando por essa situação, né? Então, alguns já foi confirmado que realmente a questão é essa, mas nós temos visto, se você tem acompanhado as notícias, tem visto que muitas pessoas têm se recuperado. Irmãos, isso aí não é à toa, né? Nós estamos orando, nós estamos intercedendo, e Deus tem agido em nosso favor. Então vamos lembrar também do Evandro nesse sentido. Tem aqui também o apontamento de alguns aniversariantes. Na verdade, uma aniversariante que é a Bárbara, né? Nossa querida irmã e missionária Bárbara, esposa do pastor Gledson. Então vamos continuar louvando a Deus por mais essa bênção, mais um ano de vida aí da Bárbara. Que Deus abençoe sua vida, querida irmã. Também vamos continuar com as nossas orações no sentido das nossas autoridades, né, a questão política também do nosso país, principalmente essa questão ainda da quarentena, do afastamento social. É nosso desejo, eu tenho conversado com alguns irmãos nesses dias e todos eles batendo na mesma tecla. Pastor, que saudade de voltar lá para o nosso prédio e a gente poder estar juntinho, poder estar perto. Eu também tenho essa mesma saudade, essa mesma vontade. Não vamos apressar as coisas, vamos confiar em Deus, Ele tem o tempo certo de agir e vamos aprender as lições que Ele tem nos dado durante esse período, né?
Vamos continuar lembrando da gestação da Sheila. Hoje eu tive a alegria e a oportunidade de vê-la, já está aí com o barrigão, então já está no final da sua gestação. Se eu não me engano, ela disse acho que mais umas 2 semanas, e já chega aí o momento do nascimento do bebê. Então vamos continuar orando nesse sentido. Olha aí, tem gente compartilhando. Tem uma amiga de 84 anos que foi diagnosticada com câncer de pulmão esses dias. Peço aos irmãos que orem por ela. O nome dela é Adi. Quem está fazendo esse pedido é a irmã Lúcia Amorim. Então vamos orar também aí pela Adi, tá? Com esse problema de câncer no pulmão. E é possível que outros aí tenham colocado outros pedidos, tá bom? Eu não consigo acompanhar todos aqui agora, mas nós vamos olhar depois nas descrições e acrescentar esses pedidos nas nossas orações. Então, vamos orar uns pelos outros e nos manter firmemente aí, seguindo e servindo ao Senhor. Vamos orar encerrando esse nosso tempo. Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor por todas as tuas bênçãos. Obrigado pela tua preciosa palavra, Senhor, que nos ensina a tua verdade. Obrigado porque podemos aprender e entender que Cristo deve ser o centro da nossa vida. E isso por mérito dele, porque foi ele quem morreu, pagando o preço da nossa salvação. É o Espírito dele quem nos vivifica, quem nos dá vida eternal. Foi Jesus Cristo quem ressuscitou ao 3º dia e permanece vivo para a nossa alegria e esperança eterna. É Jesus Cristo quem está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, agindo em nosso favor. Nos ajuda a dar sempre um bom testemunho, Senhor, e sempre falar da razão da nossa esperança, santificando a Cristo nos nossos corações. Senhor Deus, obrigado pela alegria de ver a irmã Bárbara completando mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, pela alegria de ver a Sheila chegando ao final da sua gestação, com saúde, Senhor, e bem. Senhor, pedimos pelo Evandro, com Covid-19, Deus, pelo irmão Ariston, por outros que talvez também estão passando essa mesma situação, que o Senhor trabalhe no seu corpo físico, Deus, restabelecendo a sua saúde, livrando de todo mal. Lembramos da Adi, Senhor, aquela senhora de 84 anos já, mas com câncer no pulmão. O Senhor é poderoso, Deus, para fazer ela recuperar a sua saúde. Mas também o Senhor é livre para agir segundo o teu querer. Que o Senhor trabalhe na sua mente e no seu coração, Deus. Dê sabedoria à irmã Lúcia e a outros servos e servas do Senhor para compartilharem da tua palavra com ela. Se ela ainda não crê em Cristo, que ela venha a crer no Senhor. E assim ela não tem nada a temer, nem mesmo a morte. Senhor, agradecemos pelas tuas maravilhosas bênçãos sobre nós. Oramos pelo nosso país, os nossos governantes, que o Senhor lhes encha de sabedoria, que o Senhor continue produzindo através do governo deles um viver em paz, para que a tua igreja possa realizar a tua vontade, adorando o teu nome, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o Senhor Jesus Cristo. Nos guarda, nos protege, nos livra do mal. É isso que nós esperamos, não na nossa capacidade, Senhor, ou porque merecemos, mas sim nas tuas misericórdias, pela tua graça e pelo teu amor. Assim rogamos, no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, nossa alegria ter esse tempo junto com os irmãos. Que Deus nos abençoe a todos. Nosso plano é amanhã ter mais uma live. Então lembra que nós estamos fazendo live aos domingos e também na segunda-feira. Então amanhã também teremos live. Esperamos todos aí conforme Deus assim permitir. Então, até amanhã, se Deus assim permitir. Que Deus nos abençoe a todos.